Olá, divinas! Tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo ótimo por aí. Estamos no mês de conscientização, o mês do Outubro Rosa. E o que a gente deve prestar atenção nesse mês de Outubro Rosa é que não devemos ficar presa apenas ao câncer de mama. Não digo ficar presa, mas prestar mais atenção apenas no câncer de mama, né? A minha mãe, ela teve câncer do colo do útero, né? E eu tinha 11 anos quando ela passou por essa situação muito desagradável. Graças a Deus que na época ela tinha um convênio muito bom e esse câncer ele foi detectado quando eu ainda estava no começo e com a ajuda dos profissionais de saúde daquela época e da família, ela conseguiu se salvar, né? Hoje ela tá aí forte e saudável. Minha mãe tem 58 anos. E a prevenção, ela é essencial. Se você não tem o hábito de fazer check-up, é importante e prescindível, divinas, que vocês tenham o hábito de fazer o check-up. Não deixa para ir ao médico ou fazer um exame quando você sentir uma dor. Não. O autoexame, ele é importante, né? Você pode apalpar ali as suas mamas e ver se sente algum desconforto, né? Se tem algo que te incomoda, algo que não é, né, natural daquele corpo. Mas, além de você fazer o autoexame, é importantíssimo que você faça o check-up a cada 6 meses. Se você não pode fazer a cada 6 meses, faça pelo menos uma vez por ano. Eu sei que o check-up é chato, né? Passar aquele gel no seio da gente, às vezes está uma época fria e a gente tem que passar por aquela situação, fazer a ultrassom mamária, né? A ultrassom, ela é importante porque vai detectar alguns nódulos, alguma coisa que não está de acordo, né? Vai ver se tem alguma célula ali que não está se desenvolvendo da forma que deveria se desenvolver. E dessa forma você vai se prevenir. A mamografia, ela só é recomendada quando existe casos específicos e também de acordo com a idade. É a partir dos 50, né? Agora é 40 anos que você começa a fazer a mamografia. Mas essa ultrassonografia mamária é uma prevenção que a gente pode usar a nosso favor. Eu assisti alguns vídeos do Dr. Drauzio Varela, que eu amo, e de uma outra doutora que agora eu não lembro o nome dela, mas o Dr. Drauzio todos nós conhecemos, né? Ele fez muitas campanhas quando tinha um Fantástico. Inclusive a minha mãe, ela parou de fumar através de uma campanha do Dr. Drauzio Varela, né? Então, é um médico assim queridinho e que traz uma informação ao público de uma forma que a gente entenda. E ontem eu estava assistindo alguns vídeos que tem dele aqui no YouTube. Eu sei que algumas de vocês não conseguem incluir na rotina, mas se vocês soubessem o benefício que a atividade física traz, vocês começariam a pôr em prática. Eu sei que não é fácil, né? Tem algumas de vocês que são mães, tem outras que trabalham muito, ou tem também aquela questão da gente ficar desanimada, da gente ter preguiça mesmo de começar. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês aqui, divinas. Depois que a gente começa a incluir a atividade física na nossa rotina, a gente não quer parar mais. Eu digo isso por experiência própria. Eu odiava acordar cedo para poder me exercitar. O cedo que eu falo é porque eu trabalho cedo e preciso levantar cedo, porque se eu não levantar cedo, não consigo fazer atividade física a tempo de trabalhar. Mas é claro que você não pode se tornar escrava também do tempo, né? Você vai adaptar aí a sua rotina no seu dia a dia para fazer atividade no horário que for bom para você. Agora, um alerta: se você praticar atividade física pouquinhas horas, por exemplo, as 2 horas antes de você ir dormir, isso vai mexer muito com o teu sono. Porque você vai estar naquela agitação, né? O seu corpo vai estar naquela adrenalina. Então, para dormir vai ser um pouco difícil, né? Você vai ter uma luta aí para dormir. A não ser que você esteja com o corpo realmente muito cansado.
mas não é recomendado praticar atividade física poucas horas antes do sono, porque isso atrapalha, né? Você não consegue ter um sono calmo, relaxado. Se você aí incluir no seu dia a dia atividade física, prefira incluir durante o dia, né? Deixa a noite para descansar. Ai, mas como que eu vou fazer 1 hora de atividade física? Eu tenho um monte de coisa para fazer, eu tenho filho para tomar conta, eu tenho a casa para cuidar, eu tenho que fazer comida, eu tenho isso, eu tenho aquilo. E você tem você. O mais importante é você. Porque se você não cuidar de você, Divina, quem é que vai cuidar de você? Vocês sabiam que a maioria dos homens, eles não conseguem lidar com a mulher nesse período delicado? Eles abandonam? É, Divinas, é duro. Mas o homem, ele não tem estrutura para lidar com isso. Eu chamo de covardia, né? Mas, por outro lado, a gente deve entender que funcionamos de outro jeito, né? A gente tem essa coisa de acolher, essa coisa de cuidar. E o homem, ele não tem isso. O homem, ele usa mais a força, né? Aquela coisa de prover o alimento para casa, para quem tem um homem para fazer isso, né? E fazer as coisas que exigem força dentro de casa. Mas quando se trata de algo mais emocional, mais delicado, eles não têm capacidade. São poucos. É raríssimos os casos que os homens ficam ao nosso lado quando acontece algo assim. Então, divinas, reserve sim um tempo para você. Começa com a caminhada. Pode fazer uma caminhada sozinha em casa. O YouTube aqui, ele tem vários vídeos com caminhada no lugar que você não precisa, né? Se você não quiser, você não precisa sair, não precisa estar em grupo se você não gosta para poder fazer essa caminhada. Tem exercícios que você faz no conforto da sua casa, até no cantinho do quarto ou na lavanderia. Você pode colocar ali o seu celular e começar a praticar. Começa com 10 minutinhos. Se você não gosta de fazer exercícios aeróbicos, tem também musculação, tem dança, tem várias atividades que vai te fazer movimentar este corpo, vai te fazer exercitar com prazer. Eu falo isso agora com prazer porque no começo é um pouco desafiador mesmo. No começo a gente fala, ai, que coisa chata, eu não quero fazer isso. Uhum. A gente não tem que ficar presa ao corpo perfeito. Quando você for começar a fazer uma atividade física, Divina, uma dica muito importante que eu te dou. Não fica pensando que você vai ficar com a barriguinha trincada, né? Com o bumbum empinado. Não olha para essa questão física. Olha para a sua saúde. Olha para você internamente. E aí você vai ter vontade todos os dias de se exercitar. Nem que seja 10 minutinhos. Você vai querer. Porque isso vai se tornar um hábito. Para isso se tornar um hábito, você precisa praticar pelo menos 30 dias seguidos. Sim. Infelizmente é assim com leitura, é assim com alimentação, é assim com o sono, né? Quando você coloca o hábito de manter o seu quarto com a iluminação mais tranquila, umas 2 horas antes de dormir. É assim com tudo na vida. A gente precisa praticar para o nosso corpo entender que aquilo é bom. Então não deixe de se exercitar, tá? Eu sei que dá preguiça, eu sei que é chatinho no começo, mas depois você fica tão feliz, tão alegre, tão contente, que vai ter um dia que você vai falar, não, preciso me mexer de alguma forma. Eu falo porque acontece comigo. Tem dia que não é o dia de praticar atividade física, mas eu falo, eu vou pelo menos me alongar. Aí eu pego um videozinho que tem aqui no YouTube, né? Eu tenho até algumas playlists. Se vocês quiserem dar uma olhadinha depois, tem playlist de dança, tem playlist de alongamento, tem playlist de yoga, tem playlist de musculação, tem playlist de tudo.
né? No YouTube você encontra tudo. E essas playlists que eu estou te falando tem aqui no meu canal, tá? Eu tenho certeza que depois que você começar a colocar em prática, você vai ter essa mesma sensação que eu tenho hoje. Vocês sabem que as pessoas que são mais obesas, elas estão mais propensas a ter o câncer de mama do que as pessoas que são menos. Outra coisa que o senhor Drauzio, né, o Dr. Drauzio Varella, ele deixou bem claro é que a alimentação, ela é muito importante para manter o corpo saudável. Então, não adianta só você ir para atividade física e não cuidar, né, do teu físico, não cuidar de nutrir este corpo, né? A atividade física, ela ajuda, mas tudo é um conjunto. É a atividade física, é o sono e é também a alimentação. Como que você coloca o seu prato, né? Como que é o seu café da manhã? Eu sei que para cada região, né, cada estado, o dia começa de uma forma, o café da manhã é de uma forma. Mas como que é para você? É isso que você deve se perguntar todos os dias. Eu estou me alimentando bem? Eu estou nutrindo meu corpo? Eu estou tomando água? E isso eu falo para vocês e falo para mim. Porque quando o tempo tá mais frio, eu tenho muita dificuldade em tomar água. Mas mesmo assim eu tomo. Eu levo minha garrafinha e eu insisto em tomar água. Porque a água é o que vai manter o nosso corpo hidratado, né? É o que vai favorecer a metabolização dos nutrientes no nosso corpo. Então a água é imprescindível. Agora, voltando aqui para a alimentação, a gente não pode deixar de ter no nosso prato o nosso queridinho arroz e feijão. E além do arroz e feijão, a gente precisa incluir hortaliças, né? A gente precisa incluir mais hortaliças do que a carne, né? Porque a gente sabe que a maioria das pessoas só come se tiver carne, né? Eu sei que não é uma realidade para todo mundo, mas fica uma alimentação assim muito pobre de nutrientes, né? E a gente sabe que a carne ela demora muito tempo para fazer a digestão no nosso organismo. Então, você quando for montar o seu prato, olha para ele, perceba se ele está colorido. Perceba se aquele prato tem um pouquinho de cada coisa. Você não precisa encher o prato e também não precisa tirar tudo, mas você precisa ter um prato equilibrado. Um erro muito comum, né, nas pessoas quando estão começando essa rotina de atividade física, de perder peso, é tirar toda a alimentação. É um crime isso aí. Porque você vai ter uma abstinência, né? Assim como você tira de uma vez uma bebida, um cigarro, o alimento também dá essa abstinência. E o que é que o seu organismo ele vai fazer quando ele não tiver alimento? É triste, mas ele vai se alimentar das suas células. Exatamente. E é aí que você vai adquirir doenças. Eu sei que a gente está falando aqui do câncer de mama, né? Mas a gente deve ter muito cuidado com a nossa saúde, principalmente quando o assunto é alimentação. Porque se você tira tudo de uma vez, o seu corpo ele fica fraco, né? E aí você ficar muito tempo também sem se alimentar, achando que aquele tempo que você vai ficar sem alimentar, você vai ter um corpo mais saudável, é engano. Você não vai ter um corpo mais saudável. Você está se adoecendo. É muito importante que vocês mantenham o hábito de se alimentar mais de 3 vezes por dia. Não só café da manhã, almoço e janta. É importante que tenha um intervalo assim entre o café da manhã e o almoço e entre o almoço e a janta, para que o nosso corpo consiga absorver mais nutrientes. Dessa forma, o nosso intestino também ele funciona melhor e a gente mantém a saúde do nosso corpo. Outra coisa que a gente faz muito, né? Não é um hábito que eu tenho, mas é o hábito da maioria, é enquanto está almoçando, tomar um líquido,
E a maioria desses líquidos é gelado, porque é refrigerante, é uma coca. E o que é que acontece? Você acaba congelando, né? Aquela gordura que você ingeriu, ela não vai ser digerida facilmente. Os gastros recomendaram para mim quando eu fazia alguns exames, né? E eu tinha muito refluxo. E aí ele chegou para mim uma vez e falou assim: "Olha, não é bom você almoçar e ao mesmo tempo tomar líquido. O que você pode fazer é aguardar pelo menos 1 hora até tomar um líquido. E se você, de repente, tiver a necessidade de se alimentar e ter que tomar algum líquido, tomar algo morno ou quente. Isso ajuda no seu estômago a fazer a digestão. De preferência, chá digestivo, por exemplo, um chá de hortelã, um chá, por exemplo, de erva doce, né? De preferência, chás que vão te ajudar na digestão e ao mesmo tempo vai te acalmar também, porque chá traz isso, né? Traz essa calma. Você aí que gosta de tomar um refrigerante, tá na hora de deixar ele de lado, né? E começar a se alimentar com consciência, porque se você se alimenta com consciência, o seu corpo também, ele absorve os nutrientes necessários. Então, divinas, esses são os 3 pontos importantes que eu quis trazer aqui para você começar a se cuidar e se prevenir contra não só o câncer de mama, mas outros cânceres, né? Principalmente o câncer do colo do útero, né? Que atinge muitas mulheres, como eu mencionei aqui. Vocês devem fazer o autoexame, mas não só o autoexame, fazer os check-ups anuais que a gente precisa, ou a cada 6 meses, praticar atividade física e incluir na sua alimentação alimentos que vão favorecer a sua digestão, alimentos ricos em nutrientes, em ferro. O fígado, por exemplo, ele é muito importante. Eu sei que tem pessoas que não gostam de fígado, mas o fígado ele é muito importante para nossa saúde, tá? Ele vai te fazer manter um ferro, né, adequado para o seu corpo, adequado para o seu organismo, e aí você não vai precisar ficar tomando um monte de pílulas, né, um monte de coisa para manter um corpo saudável. E é isso que eu queria trazer aqui hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo. Grande beijo!